Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Gratidão ao Senhor, mais uma vez, Aleluia. por estarmos aqui, né? A gravar mais um vídeo. Gratidão pela tua vida. Glória a Jesus. Que você venha meditar no hino da harpa que iremos cantar. Aleluia. Hino de 193. A alma batida. Que você venha meditar também na mensagem do Senhor, que logo após vai ser transmitida. Glória a Jesus. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas, num dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espere ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus. Aleluia. É lindo, né, esse louvor? Não tenha medo. Espera somente e confia no Senhor. Aleluia. Já quero passar a oportunidade para uma esposa, irmã Edgar, a qual vai falar algo da parte do Senhor para os nossos corações. Em nome de Jesus, medite. Pegue a palavra, guarde na tábua do teu coração, ponha em prática. Aleluia, glória a Deus. Porque enquanto mais você medita da palavra do Senhor, que é transmitida através deste canal, e que você guarda aqui, ó, no teu coração, você vai ver que a história muda, o pensamento muda. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados, graças a Deus por tudo, quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas.
A graça e a paz para todos, em nome do Senhor Jesus. Meus amados, é muito importante que nós tenha em nós os frutos do Espírito Santo em nós. Porque os frutos do Espírito Santo sobre nós faz com que nós aprendamos a sobressair em qualquer que seja a situação que nós estiver passando. Meus amados, nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. O Senhor Jesus disse: aquele que me segue, ele não andará em trevas. Louvado seja Deus. Eu sei o que nós, enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós vamos passar, louvado seja Deus, por muitas dificuldades. Dificuldade essa que eu não vou aqui descrever cada uma, mas são diversas dificuldades. Cada um de nós tem uma dificuldade que nós passamos diariamente, mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para que os dons apareçam em nós e nós, com a ajuda de Deus, nós aprendamos a sobressair. Aqui eu quero rapidamente hoje, louvado seja Deus, eu acho muito bonito a história do patriarca Jó, mas é uma história muito forte, louvado seja Deus, a história de Jó. Por isso eu pouco prego ela, não é porque eu não gosto, é porque é muito forte. Porque aquilo que nós pregamos, a gente também temos que viver aquilo que nós pregamos. Mas Jó 42, versículo 1 e o versículo 2, e tem um texto assim: Jó humilha-se perante Deus e dá-lhes glória. Diz assim o versículo 1: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Louvado seja Deus. Jó, louvado seja o nome santo do Senhor, expressando-se para com Deus, né? Que a gente sabe que Jó, mediante as suas dificuldades, louvado seja Deus, mediante também alguns apontamentos de pessoas que diziam que era seu amigo, e que quando viu aquele estado tão difícil do servo do Senhor Jó, como muitos começavam a apontar, e o que mais machuca a Jó, eu creio, o que está escrito, não eram as pessoas que estavam distantes, mas sim os amigos, que ficavam procurando o motivo e o porquê de Jó estar passando aquela situação. Jó foi um homem a quem Deus escolheu para passar isso que ele passou. Não quer dizer porque nós estamos pregando esta palavra agora, neste momento, e outros cultos e outras ministrações, que eu creio que os meus amados que estão visualizando o vídeo, isso não quer dizer que que eu mesmo que estou neste momento rapidamente aqui ministrando, nós vamos passar o mesmo que Jó passou. Não, porque cada um de nós, Deus sabe a estrutura que nós temos e até onde vai a nossa capacidade humana de suportar as adversidades da vida, as provações da vida, os vales da vida. Jó, louvado seja Deus, foi a quem Deus separou
para poder mostrar ao inimigo da nossa alma que existe homem na terra dos viventes, temente e temente a Deus e obediente à sua voz, à sua palavra. Mas chegou um momento da vida de Jó, que Jó também começou a falar coisas que ele não sabia o que estava falando. Louvado seja Deus. Mesmo Jó, louvado seja Deus, com tudo aquilo que ele estava passando, com aquela charga sobre o seu corpo, aleluia, a perca dos seus filhos. Eu não vou falar nem dos seus bens, né? Porque bem material, louvado seja Deus, às vezes até você sente quando você perde, mas louvado seja Deus, aquele mal que estava sobre o seu corpo e sobre a perca dos seus filhos. Isso certamente deixava um vazio dentro de Jó. Deixava não, deixou, né? Louvado seja Deus. Mas o que eu mais me alegro é que em momento algum Jó, ele desacreditou do Deus que ele serve. Eu não vou dizer do Deus que ele servia, não, do Deus que ele serve. Por quê? Porque Jó vai eternamente servir a Deus. Assim como eu e você estamos servindo a Deus hoje e vamos servir eternamente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus amados, Jó ali começou a se queixar. Aí a gente traz para os dias de hoje. Será que nós passamos pelo menos 1% do que o Jó passou? E olha a quantidade de coisa, meus amados, que nós falamos, né? Às vezes, quando qualquer coisinha que acontece em nossas vidas, nós parece até que já não somos mais uns servos de Deus. Parece que Deus já não existe mais. Parece que Deus saiu do controle da situação. Louvado seja Deus. É por isso que eu digo que Deus separou Jó para este momento tão difícil. E nós estamos vivendo esse que Jesus preparou para nós, né? E até porque o próprio Jesus disse, no mundo você vai ter aflição, mas você tenha ânimo, porque eu venci e vós também vencerá. Então aqui, meus amados, a gente vê Jó respondendo ao Senhor. E se você for ver a pergunta que Deus faz a Jó, é uma pergunta que não tem resposta. Porque quem é que estava lá na criação com Deus, a não ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Quem é que estava lá? Mas aí Jó reconhece que verdadeiramente ele falou sem o conhecimento. Mas olha que coisa tão linda. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo tu podes, e que nenhum dos teus pensamentos ele pode ser impedido. Então quer dizer o quê? Quando Jó faz a pergunta, quando Deus faz a pergunta a Jó, que Jó compreende que em momento algum Deus tinha desamparado a ele, que aquilo ali não passava simplesmente de um propósito de Deus para com a vida dele. Aí Jó fala, aleluia, verdadeiramente glorificando a Deus, exaltando a Deus, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos ele pode ser impedido. Então, meu Deus, muito obrigado por tudo que aconteceu na minha vida. Foi os teus propósitos, foi os teus planos. Mas nem sempre, meus amados, no momento de dificuldade, nós reconhecemos que o que nós estamos passando são para que os propósitos de Deus venham se cumprir nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Então, para mim, a vida de Jó é um grande exemplo que somente ele, como homem eu falo que nem nós, tirando Cristo, né, quando se fez carne, somente Jó estava capacitado e foi o escolhido para passar por tudo isso que Jó passou. Mas o mais gostoso de tudo é que nós sabemos, está entendendo? Que nenhum dos pensamentos do Senhor ele pode ser impedido.
Aí nós vai lá para Jeremias, quando o Senhor diz, só eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Aí você pode conferir lá qual é os pensamentos que Deus tem a respeito dos seus servos, daqueles que o amam, daqueles que o buscam, daqueles que o servem com retidão. A vida de Jó, aleluia, foi, louvado seja Deus, um testemunho, né? Um testemunho. Quem deu testemunho, irmão, da vida de Jó foi o próprio Deus, né? Íntegro, obediente, temente a Deus e se desvia do mal, ou seja, um homem justo, né? Então quer dizer o quê? Quando Deus dá a sua palavra e que você não honra com ela, certamente você decepciona Deus. E por Deus ser justo, ele vai lá e cobra nós. Mas ele cobra com a medida, né? Louvado seja Deus, ele cobra com as suas medidas santas, né? Mas, irmão Edgar, mas a pergunta que ele fez a Jó foi muito profunda, porque Deus sabia da estrutura de Jó. Deus sabe com quem ele fala. Porque se nós fôssemos passar o que Jó passou, irmão, todo dia era um caminhão de murmuração, uma carreta de tristeza, de desânimo. Louvado seja Deus. Por isso, Jó foi o escolhido para passar tudo isso que ele passou. Mas Jesus disse para nós, para que nós passaremos aflição e que nós tivesse ânimo, porque nós vamos vencer. Por quê? Porque tudo tem um propósito. E Jó afirmou com toda certeza, bem sei eu, aleluia, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamento, ele pode ser impedido. Tome posse da palavra, medite e deixe ela guardada na tábua do teu coração. A irmã Ana Lúcia vai orar. Amém. E logo após eu estarei encerrando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu quero apresentar o meu lar, a minha família, Senhor. Quero também apresentar a família de cada um que vai assistir esse vídeo, Senhor. Quero também apresentar, meu Pai, os enfermos nas mãos do Senhor. Quero apresentar, meu Pai, também aquele que neste momento, Pai, que assistiu esse vídeo pela Tua gloriosa e santa palavra, Senhor, pede um socorro, uma misericórdia, Espírito Santo. Meu Deus, quero agradecer ao Senhor por cada minuto, cada segundo que o Senhor nos concede, Espírito Santo. Muito obrigado, ó Pai, pela saúde, pela nossa saúde, Senhor, pela vida dos nossos vizinhos, ó Pai, direita, esquerda, frente e retaguarda. Que o Senhor venha abençoar cada um, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então, meus amados, se o momento que você está passando agora, você não tem controle sobre ele, louvado seja Deus, então só faça uma coisa. Confie no Senhor. Peça força a ele para você orar. Louvado seja Deus. E deixa, louvado seja Deus, que Deus cumpra a sua vida, assim como vai cumprir na minha, da minha esposa, na vida da minha filha, que está aqui ao lado, os seus pensamentos, porque nenhum pensamento do Senhor ele vai ser impedido em prol das nossas vidas. Assim está encerrado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e como sempre, um forte abraço a todos.